passar ao vivo no lugar? Tá gravando? Não. Só a gravação mesmo. É a gravação. Agora pode. Tá. Bem-vindos a mais um episódio do YouBiz Podcast. Dessa vez, a conversa é com quem realiza o podcast, tá? Porque ele tá aqui na nossa frente, vai falar um pouquinho de como é os bastidores do YouBiz Podcast. E além disso, esse cara também é produtor musical. Tá rodando o mundo. Eu tô falando do mundo real. Paris, Espanha, Portugal, Londres. Ele vai contar. Meu Deus! Ele vai contar. Tem lugar que esse cara tem ido para realizar trabalhos incríveis. Eu tenho uma honra tremenda de tê-lo em nossa mesa aqui na YouBiz, Jonathan Ricardo. Bem-vindo. Olá, olá. Não pode falar nem boa tarde, nem boa noite, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez, participando da YouBiz Podcast com o Dai, com meu amigo aqui que eu acabei de conhecer, mas a marca dele já tá famosa aí pela cidade. Então é um prazer estar aqui também contigo. Prazerzão. Heraldo, bem-vindo. Obrigado. Viu? A gente estava conversando um pouquinho disso antes de começar. Sim. E era tudo que você queria, né? Aí ele acabou de ser o significado do que você plantou em relação a bifes, porque é a marca que está posicionada no lugar que você queria, falando de posicionamento da marca real, né? Literalmente falando. E bem-vindo por vir representar a Bifes aqui no nosso podcast. Obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez aí, cada dia a gente tem feito uma parceria, então mais uma etapa dessa parceria. Muito obrigado. Eu que agradeço. Primeiro por estar com a geladeira recheada de bifes, que agora a gente não vai mais para outro lugar, né? Coisa boa. Quando pensa em abastecer, como é que você está abastecendo sua geladeira na tua casa? Preciso conhecer. É na Formosa, né? Formosa, né? 883 ali, ao lado da Bacana. Policlínica do Bombeiro. Entre a Policlínica e Formosão. Não tem Top. como errar, não tem como errar. Tem estacionamento próprio, né? Bacana, bacana. A gente, desde que conheceu a Bifes, conheceu o Heraldo, eu já conhecia a mãe do Heraldo, mas desde quando a gente começou a ter contato com a marca e vivenciar o que a marca preza como qualidade, a gente se apaixonou. Pela qualidade, pela transparência, a gente, né, é uma coisa muito importante. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, sobre a forma como você vem trabalhando a transparência, a qualidade, o posicionamento. Sim. Então, daí, como a gente estava conversando mais cedo, né? A Bifes, a gente vende um conceito nela, a gente não vende carne. Né? A carne é apenas um processo secundário ali de tudo que a gente mostra e todo o processo que a gente vem apresentando na cidade. A gente tem que entender do início, a Bifes vem de um processo de verticalização. A gente está posicionado desde o campo, então a gente tem toda a parte de produção no campo, na nossa fazenda, até a mesa do consumidor final. Né? Então o que a gente buscou? Buscou fazer uma engorda eficiente com animais eficientes, animais jovens, para daqueles animais sim a gente ter uma certeza de uma qualidade de carne. Né? Então a gente entendeu o público, o que o público precisava de fato para fazer isso dentro do campo. Então esse é o grande diferencial. E com isso a gente vem trazendo transparência, padronização, segurança alimentar. Então é uma marca que vem trazendo muito conceito. Né? E do conceito a gente apresenta um bom produto, que é o que você está experimentando e está gostando bastante. Não, e além de gostar, a gente tem recomendado pra caramba. A doutora Rihanna acabou de sair daqui e ela falou assim, Dai, fui na Bifes para poder comprar, acabou de falar, tá até gravado no podcast dela. Conheci a Bifes, estou comprando Bifes desde o dia que você falou, eu tô sempre comprando, fica perto da minha casa. E são vários critérios que vocês usam quando a gente fala de qualidade, né? Sim. Quando a gente traz transparência para essa mesa, a gente está falando do que você está ouvindo. Mas indo até a loja, as pessoas têm a possibilidade de ver, né, o processo de vocês lá. Perfeito. A questão ali no fundo da nossa loja, a gente tem um blindex, né? Então a gente fala que é o nosso aquário. Tudo que a gente faz, a gente está mostrando ali. E é engraçado que é totalmente o oposto que um açougue tradicional, ou alguns lugares de carne tradicional fazem, né? Normalmente quando você chega no açougue, você vai ver aquele balcão alto, você não consegue ter visibilidade do processo. Lá não, lá você consegue ter visibilidade plena do processo, como funciona, de desossa, de corte de carne. Né? Então a gente quer mostrar essa transparência, a gente quer mostrar para o consumidor que ele está pegando uma carne na gôndola ali, embalada a vácuo, né? Porém, ela é uma carne totalmente limpa, uma carne de procedência, uma carne com profissionais equipados. Né? Então isso que a gente quer mostrar. O que costumam esconder, a gente quer que todos vejam. Né? Essa é a diferença. O mais maravilhoso do que vocês fazem é que todo esse processo, eles vêm desde a criação do animal, né?
Sim. E aí você tem lá uns totens com telas e vídeos lá mostrando como funciona isso. Mas conta um pouquinho pro público do YouBiz Podcast que vai te conhecer agora e já vai ter ainda mais interação de como que funciona esse movimento na BIFES. Tá, vamos lá, vamos voltar desde o início, né? Como que surgiu a BIFES? A gente é uma família, né, de pecuaristas. Meu pai sempre trabalhou com agricultura, lavoura, né, e pecuária. Então a gente tem, na verdade eu estou no processo tem 8 anos, né? Então a gente começou confinando boi, fazendo uma engorda intensiva, né? E o que a gente chegou naquele momento? É um processo diferente, é uma engorda eficiente, você sabe que a qualidade da carne que vai sair dali vai ser legal. Porém, quando alguém chegava, via tudo aquilo e me perguntava, cara, legal, onde que eu compro sua carne? Eu não tinha resposta, porque essa carne ia para frigorífico, um frigorífico ia fazer distribuição para vários açougues, né? E se misturar, né, no meio de boa qualidade com a... Exatamente. Então, assim, a gente costuma falar que no mundo da carne, a pessoa às vezes dá sorte de comprar uma carne boa. E muitas vezes dá sorte de comprar carne ruim. Mas por quê? Porque você não consegue seguir a padronização. O fornecimento do frigorífico vem de vários lugares, né? E aí eu ficava um pouco constrangido, poxa, tem um processo bonito, tudo acontecendo redondo, e onde que é vendido essa carne? Eu não tinha o que falar, né? E dali a gente começou a ter o desejo de falar, cara, não, vamos verticalizar a marca, vamos mostrar que a gente tem no campo, vamos levar direto para o consumidor, né? Que ele tem acesso a essa referência. Então a marca surgiu daí, dessa deficiência no mercado, né, de commodity ali, da gente ter uma marca de referência, uma marca de qualidade. Então a BIFES saiu daí. Nossa, e é assim, você tem que... Tudo que ele vai falar aqui, você vai conseguir visualizar chegando lá. Mas vou cortar um pouquinho e trazer para você que não é mentira, o seu processo não é mentira. E aí você é esse cara que está trazendo internacionalização para o seu trabalho. Você acabou de voltar de Portugal e fez um trabalho incrível lá. A gente fez ano passado na Europa, você foi com a gente, né, fazer um trabalho lá, mas você deu sequência, né, e começou a fazer isso. Conta pra gente um pouquinho de como que é a concepção dessas parcerias que você faz fora e de como que está sendo esse movimento para você fora de campus. Então, a gente deu início, né, como você falou, no ano passado, com aquele projeto que iria ter uma continuidade, né? E a ideia é essa, que provavelmente eu imagino que você quer dar continuidade. E aí aquilo abriu algumas portinhas, né? A portinha de, é muito bacana você viajar para fora, conhecer novos países. Eu sempre gostei de viajar e a gente tá aqui no Brasil, tem muito lugar lindo. Mas quando você vai para fora, você começa a ver coisas que você vê no filme, você vê pessoas famosas, você está em um lugar que é um pouquinho mais difícil o acesso por ser longe, custos e tudo mais. Então abriu essa portinha e abriu também a porta de trabalhos, né? Então você começa a ver, a gente está em campus, eu já venho desenvolvendo essa questão de estar indo para São Paulo, indo para outros estados trabalhar, e aí por que não também buscar essa jornada fora e fazer, assim como a gente estava falando da marca, né, ser cada vez mais conhecida, né? E hoje com a Grace fazendo a parte de filmagens institucionais e tudo mais, e a Save, onde lá em Londres eu pude gravar, né? Isso tudo acaba vindo assim desses contatos, network, de pessoas. Então eu tenho um amigo que mora lá em Londres, ele já está lá há uns 3 anos, e aí a gente sentou, vamos fazer um trabalho. Aí eu vou estar próximo, né? E aí fiz lá a parte musical, que vem pela Save Audiovisual, que o pessoal aí depois pode seguir lá, já aproveitar e fazer o jabá, né? Save Audiovisual e Grace Films. E ao abrir essas portas, eu quis continuar, e aí esse ano fiz alguns novos contatos, fiz esse trabalho lá em Portugal, um trabalho também empresarial, né? Então assim, eu falo que a gente faz a cobertura, gosto muito de trabalhar fazendo cobertura de eventos. Mas isso não se limita a só cobertura, a gente faz também institucionais, inclusive fiz um institucional no mês passado para o pessoal lá de Vitória, Vila Velha Terminais, uma empresa assim enorme, então a gente está conseguindo avançar. Você é lá nesse trabalho, eu vi. Bem legal, o pessoal lá gostou muito do resultado. Tem uma coisa que você faz que brilha, salta o brilho dos seus olhos,
que é as produções musicais. E eu sei que é o que você ama fazer. Tem o que a gente precisa fazer e tem o que a gente ama fazer. E toda vez que a gente fala de produção musical, isso para você é muito realizador. Que tipo de profissionais podem procurar você para poder trabalhar com o seu modelo de produção musical? Então, o lance eu já vou responder a sua pergunta, mas o lance da produção musical é muito legal, que se parece um pouco com tudo que ele estava falando. Você vem lá do início, né? Você pega algo bruto, que no caso lá é a criação e tal, e começa a desenvolver outras coisas e torna o resultado final, que é hoje a música, né? E aí o tipo, geralmente eu trabalho mais com cantores, com pessoas do segmento gospel. Porém, hoje falando do audiovisual também, eu tenho uma empresa parceira que é a Lente Filmes, do meu amigo Nininho, que a gente faz muito pagode. Então, por exemplo, essas bandas aí da cidade, quase todas, a gente é mais pela empresa dele, né? Mas eu tô junto ali, então a gente grava. Você cobriu o clipe de Igor Saliense há pouco tempo. Sim, o Igor que já teve aqui na revista, né? Marido da Rafa minha filha. Foi bem legal o trabalho dele, em breve vai estar aí para todo mundo ver. E aí é pela Lente Filmes, que é um parceiro também, que a gente está sempre junto em vários trabalhos, então eu acho bacana enaltecer aí também o trabalho. Essas collabs são muito necessárias, né, Heraldo? Você é um cara que também faz parcerias com vários influencers na cidade. Teve um curso lá naquele dia, o Mamute tá lá, que é um cara que eu adoro. Eu acho o Mamute um cara muito leve, um cara divertido, o cara que não tá para estar na frente de ninguém, ele tá para estar junto, sim, né? Total. E eu admiro muito profissionais que têm essa postura, né? E você tem tido muito sucesso com essas parcerias, né? Sim, inclusive o Igor Saliense, nessa audiovisual, a gente estava de parceria também junto, né? Legal. A gente teve algumas reuniões lá, a gente conseguiu apoiar ele, né, no que ele precisava, algumas coisas lá. Então, eu acho que é isso, né? A vida é feita de parceria. Desde do agro, né? Eu uso essa palavra desde o início, parcerias. Porque muita gente, cara, não pensa no poder que a força, né, da comunidade exerce no negócio, né? Então, assim, se você tá cercado de boas pessoas, né? Pessoas que compartilham no mesmo pensamento, aquilo tende a ser muito mais potencializado. Então, desde o início a gente tem feito isso com influências, com negócios, né? Com pessoas que dominam ali a questão de comunicação. E faz total diferença para o negócio. Porque se a gente for pensar, cada pessoa está em um nicho diferente, está em um ramo diferente, então você consegue alcançar várias pontas. Públicos diferentes, né? Exatamente. E no mundo da carne, todo mundo come carne. Todo mundo. Né? Então, através de diferentes pessoas, diferentes parcerias, você consegue alcançar aqueles nichos. Então, essa é a nossa ideia. Conta pro Jonathan, porque você já me encantou quando contou sobre o boi A e o boi B. Entendi? É isso. É a qualidade A e a qualidade B. Você vai tomar uma aula agora, e você que está aí assistindo também, porque isso foi um divisor de águas no meu entendimento, quanto à qualidade do produto, mas para além disso, em como a gente busca isso nos mercados. Sim, vamos lá. Normalmente no mercado tradicional, a gente vai num açougue ali, no supermercado que tem um açougue, a gente pede ali, tem aquela palavra carne de primeira e carne de segunda, né? Carne de primeira a gente volta para o churrasco, uma carne especial, e carne de segunda a carne do dia a dia, carne da panela, né? E aí a gente consegue entender que não existe a carne de primeira e carne de segunda, a gente entende que existe o animal de primeira e o animal de segunda. Então a carne depende da qualidade do animal, depende da genética, depende da idade. Né? Então, se a gente tem um animal que apresenta a carne de primeira, então a gente tira do vocabulário essa questão da carne de segunda. Toda carne, ela é uma carne de primeira. Tudo que sair, vai sair. Exatamente. Geralmente só tem carne de primeira? O mais novo geralmente é melhor, né? Sim, uma carne mais macia, mais suculenta. Mas o cara, quando entende, passa uma informação dessa, como ele acabou de passar, ele automaticamente coloca, sabe, um gatilho. Na minha cabeça tá engatilhada que se eu for na Bifes, qualquer coisa que eu escolha é de primeira. Até aquela carne que é mais tendenciosamente mais dura, né? Que de repente a proporção vai... Só que essa mais dura tem a ver com a qualidade da criação. Tem a ver com a qualidade do pasto. Tem a ver com a qualidade... Não é sobre a carne que você escolheu. Não é sobre uma picanha de primeira e um acém de segunda. É sobre uma picanha de primeira e um acém de primeira. Porque é sobre o boi, não é sobre a carne. Isso explodiu na minha cabeça, que aonde chega eu quero falar isso. É engraçado, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de churrasco, a gente vai pensar alcatra, picanha contra filé. Essas são as primeiras carnes que vem na boca de qualquer um. Né? E quando eu vou levar a marca para outra pessoa conhecer,
eu levo para o churrasco justamente outras carnes, porque picanha contra filé e alcatra é fácil. Eu vou levar um pedaço ali do acém, um pedaço da paleta, e aí a pessoa vai falar assim, cara, o que é isso? Eu nunca comi. Porque são carnes que normalmente a pessoa não vai ter acesso em açougues normais. E quando ele tem a experiência daquela carne, nossa, é sério que isso aqui é acém? É sério que isso aqui é paleta? Pelo incrível que pareça, é uma das carnes hoje que mais faz sucesso na loja. Porque a carne, a picanha, a melhor também. Exatamente. Picanha, alcatra contra filé já é normal a pessoa encontrar uma carne boa. Agora, poxa, um acém bom, uma paleta boa, é diferente. Fica fora da curva do conhecimento das pessoas. Porque é cultural, a gente cresce acreditando que o acém, que a paleta, que as outras carnes, elas são de segunda, mas elas não são de segunda. Exatamente. Né? No curso, por exemplo, você experimentou o assado de tira, que vem no corte de segunda, você experimentou a paleta. Eu ia falar isso agora, e o que ele está falando ele prova, porque eles dão cursos periódicos dentro da Bifes. Se você ama conhecer um pouquinho mais sobre carne, se adora churrasco, o Heraldo, junto de um time incrível, no dia que eu fui, era o Rafael. Rafa Fernandes. Que o Rafa Fernandes, né? Uhum. É um cara que entende, saca muito de churrasco e de carne. E ele usou exatamente esses cortes para provar pra gente que, assim, de fato, é cultural. A gente cresceu acreditando, e nossos pais também, tá tudo certo, que é sobre o corte, mas não é sobre a produção. Sim. Na verdade, assim, falar que é errado o que eles pensavam, não que não existe esse tipo de mercado. Sim. Só que se a gente for pensar antigamente, né, com o passar do tempo, isso tem mudado bastante, mas a média do animal que é abatido era muito mais alta do que a tecnologia proporciona hoje. No estado do Rio, a gente está muito retrógrado ainda. A maioria dos pecuaristas ainda não evoluíram, não dão uma suplementação adequada, não colocam a genética adequada nos seus animais, então vai ser um animal abatido mais velho ainda, né? Mas se a gente for para grandes potências, a média que abate na Bifes ali de 18 a 20 meses. Então esse animal já tem uma carne especial porque ele é novo. Com a atrelada genética que ele possui, aí é melhor ainda. Agora, como cuidar da constância dessa qualidade? Cara, só fazendo dentro de casa o dever que tem que ser feito, né? Por exemplo, se eu fosse um comprador de animais terminados, gordos, a gente não conseguiria manter essa qualidade. Porque cada fornecedor trabalha de um jeito diferente, tem uma genética diferente, né? Então o que a gente faz? A gente faz a base bem feita. Fazendo a base bem feita, a gente consegue manter essa constância, essa qualidade ali na nossa loja, né? Então, hoje eu só consigo enxergar esse processo se a gente tiver ali um confinamento, conseguir selecionar nossos animais. E provavelmente o seu almoço de hoje era uma carne de churrasco de primeira, né, topíssima. Por coincidência, a gente estava falando disso, né? Você, nossa, meu churrasco está delicioso e tal. Pior que foi. E essa qualidade tem muito a ver com esse recorte ser especial. Você é um cara que entende muito da tua área, e prova disso é que hoje, logo no nosso primeiro podcast, o Marquinhos deixou claro aqui para todo mundo que é um dos melhores que nós temos. Eu tenho a maior honra disso, mas você é um cara que também está sempre em constante evolução, né? Sim, tudo que está sendo dito aqui, né? A gente precisa avançar e tentar manter também essa qualidade. Porque, como ele falou, ele só consegue enxergar, né, essa qualidade continuando o processo. Exato. E aí, se não manter, se começar a misturar, né, porque às vezes isso acontece. E aí as pessoas não entendem, o seu preço é diferente do de tal pessoa. Porque às vezes, para eu conseguir chegar no preço de tal pessoa, eu tenho que fazer o quê? Tem que ter instrumentos de baixa qualidade, ter equipamentos também, e assim vai ser lá também, né? Acredito. Perfeito. E para manter a qualidade, a gente busca sempre estar avançando. Agora responde uma coisa que eu acho que acaba sendo dúvida para todo mundo. A qualidade de um serviço mobile é a mesma coisa do que a qualidade de um serviço dessas máquinas Transformers aí que você tem? Porque você tem máquina que se desdobrar vira 5 carros zero. Agora, tem pessoas que entregam e tá tudo certo, tá? Tá tudo bem, o cara te oferecer um serviço mobile, você decidiu comprar isso, então você topa tá recebendo esse serviço. Mas você acredita que essa qualidade é a mesma? Então, hoje tem alguns serviços que eu acabo também tendo que fazer com o celular. Por quê? Porque a entrega tem que ser uma entrega, de repente, muito mais rápida. Então, basta assim... Na verdade, às vezes, não é só a qualidade. A gente tem que entender o que a pessoa quer.
E aí é o que o Giovanni Jacinto fala, né? Você lembra que ele fala das estrelas, das né? estrelas, O exatamente. É maravilhoso, né? E isso que ele fala é muito maneiro. O Jonathan tá falando, o Giovanni trouxe aqui o seguinte, ele tem a instância Jacinto, você tem a BIFs, o Jonathan tem a Grace, eu tenho a IBIS, e se você quer um serviço 5 estrelas, você tem que pagar pelo seu produto 5 estrelas. Mas tá tudo certo, a gente tem serviços 4 estrelas, 3 estrelas, E assim vai. 2 estrelas. Mas tem gente que quer serviço 5 estrelas pagando por um serviço de 2 ou 3, né? E é nessa hora que separa os adultos das crianças, né? E o mercado também, por ter muitas pessoas que às vezes... é uma pessoa comum que agora tem um celular e eu comecei a filmar e faço ali, igual eu já ouvi, é muito fácil, né, editar um vídeo, fazer um vídeo, né? É fácil, cara. Facinho, beleza. Mas aí voltando na sua pergunta, tipo assim, eu tenho que entender o que a pessoa quer. Eu quero uma coisa muito rápida. Com a câmera, tem mais qualidade? Tem mais qualidade, mas dá muito mais trabalho, porque eu preciso de luz, eu não preciso só da câmera, eu preciso da câmera, da lente, preciso de N fatores. E aí, com o celular, eu preciso só do celular, vou editar, vou fazer tudo nele. Então, às vezes, o trabalho que a pessoa quer tem que ser full time, muito rápido. Apesar de que, nessas coberturas hoje, a gente também consegue colocar mais profissionais, e aí o que acaba elevando o custo, e também entregar muito rápido. Igual sempre que eu faço cobertura de eventos, de palestras, geralmente a gente faz no final um vídeo e já passa no telão, ou até mesmo para postar no mesmo dia. Então, assim, a qualidade é diferente, envolve muitas outras coisas, mas hoje, no que a gente está envolvido, né, de audiovisual, de rede social também, às vezes a pessoa não quer só a qualidade, ela quer uma rapidez também muito... Você tem que fazer 10 vídeos em um dia. Então é aqui, apoio... E é isso que eu ia falar, depende muito também pro que essa pessoa precisa. Exato. Um trabalho num telão de 6x4 precisa de uma qualidade diferenciada, ao ponto que um trabalho no digital para um Instagram, você pode fazer uma edição rápida, CapCut, Exatamente. você consegue passar o que você quer para o cliente do outro lado com mais agilidade, né? São propósitos diferentes, né? Cada nicho ali com um propósito diferente. Exatamente. Porque às vezes é o que a gente está falando sobre as estrelas, né? Às vezes as pessoas querem um serviço 5 estrelas, é óbvio que a gente vai chegar na Bifs para comprar uma carne com a qualidade que vocês oferecem, pelo preço que ela vale, né? Só para concluir esse assunto e também deixar um fator que é o diferencial, porque às vezes a gente está falando de equipamento. E equipamento, você não trabalha com vídeo, assim, com filmagem, mas você pode de repente ter uma câmera igual aquela dali. E talvez o resultado não vai ser o mesmo, porque aí entra o diferencial. Igual o Marquinhos estava falando do evento dele no sábado. E assim, eu poderia chegar lá, filmar, fazer minha parte, fazer o que eu fui fazer, entregar e tchau. Mas teve um momento lá que os convidados começaram a chegar e a caixinha de som que ele tinha estava desligada. Eu, Marquinhos, quer colocar um áudio? Não, o pessoal tá chegando. Então esses detalhezinhos, esses diferenciaizinhos que você vai agregando o que vai... porque você é nosso parceiro, então eu conheço a qualidade falando das câmeras, óbvio, pelo seu trabalho. Mas eu também conheço muita gente que trabalha com celular, que oferece serviço de altíssima qualidade e tem a ver com o profissional por trás do aparelho. Exatamente. Né? Porque tem gente que tem iPhone 17 que só sabe mandar o WhatsApp e ligar. Não sabe usar as habilidades e as ferramentas que o telefone oferece. Em contrapartida, também tem gente com essas máquinas caríssimas que não sabe como usar a qualidade da máquina no vão ser vários fatores. Eu acho que a evolução do profissional por trás também faz toda a diferença, né? Sim. E buscar isso é muito necessário, né? Exatamente. E é isso que a gente tem feito, né? Cada vez. Até essas viagens assim para fora, às vezes é uma viagem estratégica para você estar vendo tecnologias diferentes, em ambientes diferentes, em eventos diferentes. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, às vezes eu vou num evento porque tem um amigo trabalhando lá e eu não vou fazer nada lá, a não ser observar e tentar entender para trazer, ver o que eu já faço. Isso aconteceu muito. Essa curadoria é muito necessária, né? Uhum. Agora, você também dá cursos sobre isso. Vira e mexe, você está criando turmas Sim. onde você ajuda as pessoas a
refinarem essas habilidades, né? Sim, volta e meia. Esse ano eu acho que eu fiz 1 ou 2 vezes. Faço para... Hoje eu trabalho também, tenho um trabalho numa igreja que eu sou contratado para fazer a mídia, né? Então, toda essa parte de mídia da igreja lá. E aí eu dou treinamento contínuo também para as pessoas da igreja e alguns fora. Tanto na área de áudio quanto também na área de vídeo. E agora uma novidade aqui de primeira mão, que de repente, na próxima revista a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, é que agora eu estou começando a linkar alguns assuntos relacionados à música e negócios. O que talvez para alguns pode parar e pensar assim, pô, mas isso não tem muito a ver, mas na verdade tem total a ver. Porque quando a gente fala de música, a gente fala de uma organização que tem ali por trás. Quando a gente fala dos músicos, da banda, tem uma pessoa que é de um setor, tem outra pessoa que é de outro. A produção musical também tem muito isso, que é uma administração. Então eu estou com esse projeto agora, eu vou começar a divulgar em breve sobre negócios e música e vou linkar esses 2 assuntos aí para trazer um pouquinho, né, dessa experiência aí de alguns anos relacionada a negócios também. Agora, quando a gente fala de evolução, Heraldo, você também precisa estar sempre com um time afiado, né, para poder fazer tudo aquilo que você tem nos bastidores vir para a mesa do seu cliente com essa qualidade que vocês prezam, né? Sim, na verdade ali eu costumo falar, eu sou engenheiro de produção, minha formação é engenheiro de produção, então a gente fala que melhoria tem que ser contínua. A gente nunca pode parar no tempo porque as coisas mudam, o ambiente muda, as pessoas mudam. Então se você não estiver se ajustando, né, não quer dizer que o que a gente faz lá hoje vai ser verdade no ano que vem, daqui a 5, 10 anos. Né? Então a gente tem que acompanhar as evoluções. E diga-se de passagem que tem evoluído muito rápido. Né? Se a gente for olhar o mundo da carne, sei lá, 2 anos atrás para hoje, assim, já é um absurdo de diferença. Eu acho que as pessoas têm trazido muito esse conceito da qualidade de vida, em todos os sentidos, para a mesa. E a Bifes tem esse refinamento, né? Sim. Se a gente for olhar, né, é uma cultura que a maioria das pessoas pensam, né, na carne, qual a melhor carne a ser consumida? Muita gente pensa ali naquela carne do balcão, uma carne fresca. Se a gente for parar para pensar, justamente aquela carne, ela é a carne mais segura, de segurança alimentar. Vamos pensar o seguinte, aquela carne está em um balcão que não mantém o refrigeramento correto, né? Um balcão que está exposto a todo o ambiente. Abre e fecha toda hora. Abre e fecha toda hora. Tem acesso aonde você está, tem acesso aonde os açougueiros estão trabalhando, sem máscara, sem touca. Então a gente está falando que essa carne fresca ela é a melhor carne a ser consumida. Ou se a gente parar para pensar dentro de uma indústria, se for olhar a Bifes, atrás daquele vidro é uma indústria que está trabalhando. Ou atrás daquele vidro, uma indústria trabalhando com pessoas competentes, pessoas equipadas, sem acesso ao ambiente externo, sem corrente de ar, né? E a gente vai falar que só porque ela está embalada, ela não é uma carne segura. Devidamente trajadas, aí a máscara, aí a touca, e todo o contexto. Né? Então é óbvio que essa carne ela é muito mais segura, né? Livre de contaminantes. Uma vez que ela é embalada a vácuo, acabou, ela não tem mais acesso ao oxigênio, ela não vai entrar mais em oxidação. Então essas coisas tendem a mudar, né? E claro que na época nossos pais, nossos avós tinham esse conceito. Até essas pessoas já estão mudando o conceito e com certeza a geração mais nova vai mudar cada vez mais. Né? Então eu acredito muito nessa evolução, tanto é que a Bifes, a gente tem 1 ano e meio, né? 1 ano e 5 meses. Quando a gente falou de carne embalada, a gente só vende carne embalada, a gente não vende carne balcão. Né? E todo mundo falava que era uma loucura. Hoje é um fato que teve essa... Não, mas como assim você vai fazer isso? É trabalhar só com carne embalada, a carne do dia a dia embalada não existe. Carne moída embalada, eu nunca vi disso. Né? Então era uma loucura. Só que hoje está lá, está provando que não é uma loucura e o pessoal tem aderido bastante ao processo e tem gostado. Por quê? Porque ela vai encontrar qualidade, ela vai encontrar sabor e muito melhor do que um ambiente normal ali, como era fornecido antigamente. E eu acho que a qualidade e a inteligência comercial das pessoas mudou muito pós-pandemia. As pessoas entenderam que existiam cuidados que a gente não tinha no nosso dia a dia, que era de passar um álcool na mão, que era de usar uma máscara caso necessário, de lavar os alimentos. Tem um monte de conceitos que foram mudados pós-pandemia e que eu acho que favoreceu demais as carnes embaladas, né? Sim, sim. E outra coisa que a gente for pensar pela carne embalada, que a pandemia também favoreceu, foi a questão do delivery. Né? Sim. Quando passava na cabeça de alguém, antigamente, né, alguns anos atrás, pedir uma carne
no açougue via telefone, como que você vai pedir? Cara, me dá aí uma carne moída, quanto de carne moída, você não vai confiar. Será que ele está moendo a carne mesmo que eu queria? Exatamente. Porque sempre tem isso, né? Claro. Eu não conheço carne. Se eu chego na ponta do açougue e peço, moço, me dá 1,5 kg de carne moída, qual carne você quer? Aí eu vou e falo, quero 1,5 kg de patinho moído. Se ele moer, músculo, eu não sei se ele está moendo ou não. Como é que você... Eu acho que a confiança... A confiança, tem exato. total a ver Exatamente. com essa ponta do atendimento, né? Eu costumo falar, né, que a gente é uma vitrine. Eu gosto de falar do conceito, eu gosto que o consumidor entre na nossa loja e entenda tudo que a gente fala. E é tão legal que depois que ele tem aquela experiência, então a gente vem de experiência, ele vai para casa e fala assim, cara, eu não preciso mais pegar meu carro e ir lá comprar carne. Se eu pedir aqui no nosso delivery, no delivery da loja, vai chegar exatamente o que está lá, eu sei que eu não vou ser enganado. Então isso faz com que o nosso delivery, por exemplo, seja uma das maiores fortalezas da loja, né? E a Bifes tem mais uma coisa importante, acho que cabe uns 3 podcasts, tá, gente? Tudo que a Bifes pode entregar. Mas tem uma que eu faço questão nesse primeiro episódio, porque eu quero que você termine de ouvir tudo que a gente tem para falar aqui nesses recortes e corra para se cadastrar no Clube Bifes. Opa, isso é muito importante. Conta para essa galera. Na verdade, ali a gente conseguiu colocar, né, nosso programa Fidelidade, né, onde a pessoa, toda a compra dela, ela vai acumulando pontos, né, e esses pontos vão retornando em cashback. Né? Então, à medida que ela acumula esses pontos, vai aumentando o cashback. A última ali a gente consegue retornar até 10% de cashback. Então, imagina você comprar ali, né, uma carne durante um período e você conseguir resgatar 10% daquilo que você comprou. Então, o Clube Bifes é isso aí que a gente proporciona, né? A pessoa compra, consome uma boa carne e depois ainda tem um cashback interessante. E você ainda pode fazer o churrasquinho por conta da Bifes no final. E para quem compra todo dia, né, tá? Toda semana ou todo mês, no final dá um... Não, pra vocês terem ideia, tem gente lá, cara, comprando sem resgatar e fala, cara, o churrasco do final de ano vai ser por sua conta. Eu quis trazer isso porque eu lembro exatamente de estar dentro da Bifes com vocês e você falar isso. Não, eu não sei se foi você, se foi alguém do seu time que falou, senhor fulano já está com tantos acumulado. E as pessoas vão guardando isso como um prêmio, né? Uau! De fato. E não adianta, é um consumo que você faz semanal na tua vida. Você todo dia está comendo um bifinho, uma carninha de panela, uma carninha assada. E se você for somando isso tudo no final, realmente faz churrasco de fim de ano na tua conta, amigo. Não, tem gente lá que fala, não vou resgatar não. No final de ano eu vou fazer um churrasco por sua conta. Tá tudo Com certo. certeza. Esse cara merece, né? Afinal de contas, foi seu cliente o ano inteiro para poder resgatar isso no final. Gente, daria realmente aqui, como eu acabei de falar, vários episódios, porque quando a gente fala de qualidade, de entrega, de serviço, vocês entregam com grandiosidade. Minha admiração total por vocês, você sabe disso. Toda vez que a gente senta nessa mesa aqui, de verdade é por admiração, por parceria. Você sabe que você é um irmão que a gente ganhou, né? Tanto eu, mas você gosta mais de Emanuel, eu sei, tá? Eu sei disso, eu guardo as coisas, mas não tem problema. Eu acho que é uma honra tremenda ter profissionais com a sua qualidade aqui. Eu honro isso. E digo que, assim, tem aquela máxima que diz que quando a pessoa é de casa, não, fulano já é de casa, não. Para mim, os de casa merecem mais atenção. Se o cara tá comigo o tempo inteiro, se o cara tá junto de mim, desbravando as loucuras que a gente inventa todos os dias, esse cara tá sempre sentado na minha mesa. Você é essa pessoa na nossa vida. Obrigada por isso. Bom estar com você também, Dai. Tá vendo? Que amor resumido. Gente, eu faço uma declaração. Ele é assim todos os dias. Ele segurou pra não chorar e falou... Senão eu vou chorar, né? Não, esse pedaço. Não quero esse pedaço no ar, Elis. Não quero correr esse risco de pagar esse Ele mil. é assim, menina. O tempo inteiro. Ele gosta mais de Emanuel, tô te falando. E, amigo, é um prazerzaço ter você no nosso time. Prazer. A Bifes veio como... Já podia ter acontecido antes, mas eu acho que nada acontece fora do propósito e das escolhas de Deus. Você veio para o nosso mundo, né? Para dentro do nosso ecossistema, para dentro da nossa bolha. E o Bis, agora, que é uma honra tremenda, fez parte do nosso evento de comemoração de um ano, estava lá com a gente. Tá no nosso Melhores do Ano, tá na nossa edição, enfim, daqui para frente... É Bifes Futebol Clube aqui dentro da Ibis. E obrigado demais pela sua parceria, pela sua credibilidade e principalmente pela qualidade que você trouxe para o pessoal da Ibis. Obrigado eu pela oportunidade, né? Eu costumo falar, a gente chegou a bater esse papo lá. Hoje a gente tem que estar cercado de pessoas boas, projetos bons. Eu acho que é isso, a gente falou no início do podcast. E é isso que faz toda a diferença num processo, num percurso.
né? Então a gente sempre busca estar perto dessas pessoas, né? Que não adianta você ir sozinho, você tem que ir cercado de boas pessoas. Então, obrigado pela parceria, obrigado por tudo aí e tamo junto. Obrigado você. Eu costumo dizer que quando dá errado a gente aprende, quando dá certo a gente continua. E eu acho que é uma parceria para longo tempo. Obrigado por ter falado tão bem, sabe, Geraldo, da gente. Porque, né? E assim, o mais maravilhoso disso tudo é que a gente não quer algo bom só pra gente. A gente compartilha essas informações, a gente divide e espero que a UBIS também esteja retribuindo à altura da BIFES. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, tá? Ó, para você que ficou com a gente aqui nesse episódio dessa 5ª temporada de UBIS Podcast, não perde, porque nessa sexta-feira, dia 31, ainda temos empresários incríveis para sentar nessa mesa e trazer para você mais qualidade de negócios, informação e parceria. Não perde nada, porque a UBIS está só começando. Beijo grande.